Oséias, capítulo 6, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o sol nascente, a sua vinda é certa. Ele virá a nós como chuva, como a primeira chuva que rega a terra. Amém? Então, quando eu pensei nessa placa siga, uma das coisas que veio, esse texto veio à minha mente: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Você conhece o Senhor? Qual o conhecimento que você tem do Senhor? Qual o conhecimento que você tem de Deus? Qual o conhecimento que você tem de Deus? Quem é Deus para você? Interessante, queridos, que o profeta aqui, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Queridos, o mais que eu e você procuremos conhecer o Senhor, nós só vamos conhecer parte dele. E aquilo que ele quer que nós conheçamos. E como conhecer o Senhor? Não tem outra forma a não ser a palavra de Deus. A palavra de Deus é a forma de nós o conhecermos. Então, quando ele diz aí para mim e para você: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, ele está dizendo: olha, você precisa estudar a palavra do Senhor. Você precisa ler a palavra do Senhor. Você precisa meditar na palavra do Senhor. Você precisa dar ouvido à palavra do Senhor. E quando falamos em conhecer a Deus, eu pergunto: qual o conhecimento que você tem de Deus? Quem é Deus para você? Para muitas pessoas, Deus é amor. Para muitas pessoas, Deus é amor. E se Deus é amor, Ele perdoa tudo. Se Deus é amor, Ele não vai condenar a ninguém. Se Deus é amor, Ele não vai de forma nenhuma fazer um lugar de fogo e enxofre e vai deixar as pessoas ali queimando. Se Deus é amor, Ele é um Deus que cuida de todo mundo e que zela de todo mundo. E eu vejo, queridos, que esse conceito de Deus é amor. O amor, ele é apenas um dos atributos de Deus. É apenas um dos atributos de Deus. E não é porque Ele é amor que Ele não vai também punir, que Ele também não vai condenar. Então, queridos, quando perguntamos a respeito de quem é Deus, a maioria das pessoas, e tem um texto em João que diz claramente: não, Deus é amor. Mas as pessoas ficam apenas nesse único conhecimento de um dos atributos de Deus e esquece dos demais. E quando nos esquecemos dos demais, algumas consequências vai acontecer na vida do homem, da mulher, do jovem. Vai acontecer. Quando olhamos então aqui, há uma inquietação do profeta, e o profeta está falando da parte de Deus. Deus, Ele deseja que eu e você o conheçamos e prossigamos em conhecer. Mas sabia que muitos não querem conhecer a Deus? Tem muitos que não querem conhecer a Deus. Tem muitas pessoas que falam assim: não, eu não quero conhecer a palavra de Deus, porque se eu não conhecer, eu posso errar, e eu não vou ser condenado por aquilo. Mas é uma das coisas, uma vez, onde eu falei para os irmãos, a placa estava lá, eu não prestei atenção nela, eu não parei, e eu tive um acidente. Graças a Deus não me machuquei nada, e nem a outra pessoa também. Mas o que vemos agora é que a placa estava ali, eu não prestei atenção nela, e houve um prejuízo. E eu vejo então, queridos, que a palavra de Deus, ela está para todas as pessoas. Há locais onde essa palavra de Deus é proibida, que não pode ser lida, não pode ser falada. E eu vejo que naqueles locais é algo complicado. Mas essa não é a realidade do Brasil, essa não é a nossa realidade. Todos nós temos acesso à palavra de Deus, todos nós podemos ler, mas não lemos. Porque muitas vezes, eu não quero ser culpado porque eu conheci e agora eu vou ter que deixar aquilo. Não, eu quero continuar no meu erro. E muitas pessoas então não querem conhecer a Deus.
quando eu vejo Deus falando àquele profeta e dizendo ao povo de Israel, sabe por quê, queridos? O povo de Israel dizia, sabe o quê? Nós podemos andar da maneira que quisermos, nós podemos fazer o que quisermos, porque Deus vai nos proteger, porque Deus é amor. Porque nós somos povo dele, ele não vai deixar que mal nenhum chegue a nós. Nós podemos fazer o que bem entende. Mas agora, quando a gente olha para o início do capítulo 6, ele diz, vinde e voltemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou. Uai, mas Deus é amor, ele vai despedaçar alguém? É amor. Mas esse Deus que é amor, ele despedaçou aqui o povo de Israel. Ele está dizendo isso, o profeta está dizendo, sabe, vocês estavam tão seguros que Deus que ia cuidar de vocês, e vocês começaram a andar pelo caminho que bem entendiam. Deus colocou vários profetas para falar com vocês, não sigam nesse caminho, não façam isso, mas vocês desobedeceram. E acharam que não ia ter problema nenhum, que não ia ter consequência nenhuma. Mas na verdade teve consequência. É isso que o profeta está dizendo. Vinde agora, volte para Deus. Volte para Ele, porque foi Ele que despedaçou vocês. Não foi o inimigo, não foi ninguém, mas Deus que permite todas as coisas. E Ele que fez com que as coisas ruins acontecessem com vocês. Vinde, voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas haverá de nos curar. E agora a gente vê então que Ele está dizendo, basta que voltemos, para que prossigamos em conhecer o Senhor. E dessa forma Ele vai curar as suas feridas. Ele vai então fazer com que você seja vitorioso. E aí, Ele nos feriu, mas Deus é amor. Mas haverá de nos curar. Ele nos feriu, mas cuidará das feridas. Deus é amor. Mas nós observamos então que esse Deus que é amor, Ele fere. Quando nós então não atendemos aos pedidos de Ele, falei, pare de pecar, pare de andar por caminhos errados, quando nós não atendemos, quando nós não damos ouvidos à voz dEle, ao ensino dEle, quando nós não prossigamos em conhecer, vamos literalmente quebrar a cara em algumas circunstâncias, em algumas decisões das nossas vidas, que devíamos parar, que deveríamos refletir, que deveríamos olhar realmente se aquilo era ou não a vontade de Deus, de eu seguir em frente. E quando eu não atento para essas coisas, as consequências vêm. E as consequências virão. O que aconteceria com você se Deus voltasse agora? A encenação foi isso. O que aconteceria? O que aconteceria com você agora? O que foi falado aqui, que algumas hipóteses poderia ter acontecido. E eu vejo o que aconteceria de fato se Deus voltasse agora. Para onde você iria? O que aconteceria com você? É o momento de você refletir. É o momento de você pensar sobre essas coisas. Pois esse Deus que a gente muitas vezes fala que é amor, e que de fato Ele é amor para com aqueles que obedecem a sua palavra. De fato, Ele é amor para aqueles que atentam nos seus ensinamentos. De fato, Ele é amor para aqueles então que buscam conhecê-los. Mas quando eu olho para Hebreus capítulo 10, e eu vejo, queridos, que este Deus, que hoje está dando uma oportunidade para você, este Deus que hoje ainda, Ele está deixando você e permitindo a você tomar algumas decisões. Este Deus, a qual o ama, este Deus, Ele quer que você siga em conhecer a Ele. Esse Deus deseja que você prossiga. Isso quer dizer, queridos, enquanto vivermos aqui, você precisa prosseguir em conhecer o Senhor. E quando eu olho para Hebreus capítulo 10, lá no versículo 26, diz assim: se continuarmos intencionalmente no pecado, depois de receber o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma terrível expectativa de juízo e um fogo ardente que destruirá os adversários. Não, Deus é amor.
Mas o que eu olho aqui, que quando nós então intencionalmente pecamos, quando eu sei que é errado, e eu intencionalmente eu vou pecar, então o que me aguarda, a palavra de Deus diz que agora é o juízo de Deus, uma ardente e terrível expectativa de juízo. E o 28 ainda diz assim: quando alguém rejeita a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Então, naquela época, quando alguém desobedecia a lei de Moisés, e chegava 2 pessoas e dizia: essa pessoa transgrediu a lei de Moisés, o que aconteceria? As pessoas todas ali pegavam pedras e apedrejavam aquelas pessoas e queimavam aquelas pessoas por ter desobedecido a uma lei de Moisés. Mas agora, olha só o que diz o 29. Imaginai, olha, está pensando, assim como a peça foi falado aqui, olha, o que aconteceria? A palavra de Deus agora diz: imaginai. Imaginai o que aconteceria. E ele diz aqui: imaginai quando maior castigo merecerá quem insultou o Filho de Deus e tratou como profano o sangue da aliança, pelo qual foi sacrificado e afrontou o Espírito da graça. Então ele está dizendo aqui: imagine, uma terrível expectativa de juízo, de fogo, de destruição, mas Deus é amor. Mas ele pede então para que você e eu, para que nós possamos imaginar o que esse Deus que é amor reserva então para aqueles que não dão valor à graça de Deus, que não se importa com o sacrifício que Deus fez, que não está nem aí. Ah, não, ele deu a sua vida porque ele quis, eu não pedi. Tem pessoas que falam assim. E eu vejo, queridos, que nós então, Deus deseja que não apenas que eu seja crente, Ele deseja que de fato eu seja servo, que eu esteja servindo a Ele, que eu esteja glorificando a Ele, que eu esteja honrando a Ele. Porque Ele vai dizer claramente aqui que a pessoa que vive pecando intencionalmente, aquele então que insultou. Como é que insultamos? O que é insulto a Deus? Todo pecado ele é um insulto a Deus. Toda vez que eu e você, que nós cometemos qualquer pecado, eu estou insultando a Deus. Quando eu não dou valor ao sacrifício que Ele fez por mim, quando eu não dou valor à palavra dEle, quando eu não busco conhecê-lo, estou insultando. Porque, queridos, nós vamos ver que para essa palavra chegar até nós, foi um trabalho do Espírito Santo de Deus e do próprio Deus, de guardar essa palavra, de conservar essa palavra, para que ela chegasse até nós. E nós então precisamos valorizar isso. Precisamos valorizar, precisamos conhecer e prosseguir ao Senhor, conhecer qual é a vontade dEle. Sabe por quê? O versículo 30 ele diz: pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Então por que eu preciso conhecer e prosseguir ao Senhor? Porque Ele vai julgar cada um de nós. Ele vai julgar as nossas atitudes. E agora, Ele não vai de forma nenhuma dizer, e você vai poder dizer: ah não, eu não sabia que isso não podia. Ah não, eu não sabia que era proibido isso. Deus vai falar com você: olha, todas as placas estavam ali de pare. Olha, sai desse caminho. Não ande por essa direção. Estava na minha palavra. Mas você não se preocupou em conhecer. Quantos aqui? Quantos já leram a Bíblia toda? Levante a mão. Tem pessoas. Poucas pessoas leram a Bíblia toda. A Bíblia é a palavra do Senhor. Como que eu vou conhecer a Deus se eu não ler a Bíblia? Quantos estão com o propósito de ler a Bíblia toda esse ano? Olha só, mas você, poucas pessoas também, mas você pode ser uma dessas pessoas. Porque Deus, Ele quer que você siga em frente em conhecê-lo.
Então você precisa ter como propósito de vida ler a palavra do Senhor, não só uma vez, mas mais de uma, porque a palavra de Deus é viva, ela vai falando conosco cada dia, cada momento. Eu já li 8 vezes, estou partindo para a 9ª. Estou lendo a Bíblia, eu falei hoje pela manhã, pelo celular, nunca tinha gostado de ler, eu tinha pavor de ler no celular. Eu comecei a ler no celular. Eu estou lendo a Bíblia desde o início do ano, estou seguindo. No final do ano, eu acabo pela primeira vez de ler a Bíblia no celular. E eu vejo, queridos, e eu estou lendo também. Essa Bíblia aqui, eu comecei a ler ela. Toda a Bíblia que eu pego, nova, eu já começo a ler. Essa aqui eu tenho marcado. Essa aqui eu comecei a ler 2017. Eu comecei a ler essa aqui. E daqui a pouco eu estou terminando ela. Essa aqui eu não estou lendo mais devagar. Mas estou lendo. Então, além do celular, estou lendo aqui também. E eu vejo, queridos, que só assim Deus pediu então e está pedindo através do profeta, e por isso que ela é viva. Ela pediu ao povo de Israel aquele tempo, e ela está pedindo para você e pedindo para mim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E eu preciso conhecer o Senhor, como diz aqui Hebreus no capítulo 10. Eu preciso conhecer, porque o Senhor julgará o seu povo. O Senhor julgará você. E qual o conhecimento que você tem de Deus? Os pais, eles conhecem um filho muito bem. Mas tem hora que o filho tem uma atitude que o pai vai dizer: não, isso aí não é meu filho. Essa atitude que ele teve, não, eu não conheço essa atitude. Muitas vezes a pessoa está casado há 10, 20, 30, 40 anos e o camarada muitas vezes tem uma atitude. Ela fala assim: não, esse não é o meu marido, esse não é o meu esposo, não é a minha esposa, porque essa não é uma atitude. E eu vejo então que muitas vezes nós temos bastante tempo de conhecimento, de convivência com uma pessoa, mas na verdade a gente não conhece a pessoa o todo, quem de fato é. E eu vejo, queridos, que muitas vezes há pessoas então que estão dentro da igreja, tem muitos anos, estão caminhando, andando com a Bíblia debaixo do braço, mas ainda de fato não conhece quem é Deus, o que agrada ao Senhor. Mas interessante se perguntar para um pai, não, o pai é meio relaxado quanto a isso. A mãe. Se perguntar à mãe: qual o prato predileto do seu filho? Ela vai dizer. Se perguntar também à esposa: qual o prato predileto do seu esposo? A esposa vai responder. Agora, se eu perguntar ao esposo: qual a cor predileta da esposa? Será que você saberia? Qual a cor predileta da esposa? Belotti balbuciou ali, não sei se está certo, né? Mas olha só, qual o prato predileto da esposa? Eu vejo que esse é uma forma de conhecer. Eu conheço o gosto, eu conheço a cor, eu conheço aquilo que ela gosta, ou aquilo que ele gosta. Isso é interessante, porque é o conhecimento. E quanto mais junto você fica, mais conhecendo quem é o outro e o que o outro gosta. Interessante que nós então procuramos fazer aquilo que o outro se agrada, aquilo que o outro gosta. Eu vejo, queridos, que prossigamos em conhecer o Senhor. Não basta também só ler a Bíblia. Não basta só ler. Mas agora eu preciso praticar o que ela diz. Porque agora eu vou conhecendo os gostos de Deus. Eu vou conhecendo o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. E agora eu preciso me adequar. Opa, não, isso não agrada a Deus, eu não vou fazer. E é por que eu preciso? Deus vai nos julgar. Aquilo que eu fiz, aquilo que você vai fazer, aquilo que você está fazendo, como você está vivendo. Então eu e você, nós precisamos entender que precisamos prosseguir em conhecer a Cristo, conhecer os seus gostos, conhecer a sua vontade, conhecer o que Ele deseja que você faça. Eu vejo que quando o homem ele está apaixonado pela mulher, ou vice-versa, quando a mulher também está apaixonada, que ama
o seu esposo, e quando o homem ama a sua esposa, e ele tem o prazer de fazer aquilo que ela gosta, de fazer aquilo que ele gosta, e tem prazer daquilo. E eu vejo que agora, queridos, eu e você, quando estudamos a palavra de Deus, e Deus diz, não, vai por esse caminho, vai por esse, eu tenho que ter prazer em obedecer a Deus, porque a vontade de Deus para cada um de nós é boa, é perfeita e agradável. Essa é a vontade de Deus para todos nós. Mas muitas vezes quebramos literalmente a cara, porque não seguimos aquilo que Deus diz para nós. E quando eu olho aqui ainda para Hebreus capítulo 10, ele vai dizer, olha, versículo 31. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Ah, não, mas Deus é amor. Mas a gente vê o que o escritor Hebreus vai dizer, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E o que a gente observa, por que ele diz isso? Ele vai dizer claramente que Deus, ele não negou de forma nenhuma e não deixou sem um prejuízo aqueles que intentou contra ele, nem os anjos. Os anjos no céu que se viraram contra Deus, eles foram precipitados do céu para a terra. Eles foram julgados indignos de estar com Deus. Eles foram julgados porque agiram e andaram pelos seus próprios pensamentos. E por isso ele está dizendo, se Deus não poupou os anjos, quanto mais nós, se não atentarmos para a palavra do Senhor. Então, queridos, que nós possamos prosseguir em conhecer a Deus. Essa é uma palavra do profeta Oséias. E quando eu olho para o nosso tema, o tema é escolha. Jovem, quais têm sido os seus caminhos? Você tem seguido em conhecer o Senhor? Quando eu olho para Provérbios, e a gente vai ver claramente que quando o escritor ao Provérbios, ele fala, esse é o capítulo 3, esse é o texto a qual foi o tema do mês da juventude, eu vejo que ele vai falar algo legal e que eu preciso seguir. Você precisa seguir em buscar sabedoria. Precisa seguir em buscar a sabedoria. Mas o que é a verdadeira sabedoria? Qual é a verdadeira sabedoria? Provérbios 1:7. Ele vai dizer, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então você precisa conhecer o Senhor, precisa prosseguir em conhecer. E uma das coisas então que o homem mais sábio que existiu na face da terra, porque Deus falou, olha, não vai existir ninguém como você. Você vai ser o mais sábio. E aí o que a gente olha então, e a gente vê que ele vai dizer, olha, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E o que é temor ao Senhor? Temor é reverência, temor é respeito, temor é adoração. E eu vejo, queridos, que muitas vezes os cristãos de hoje não há mais, muitas vezes, o temor a Deus. Sabe por quê? Porque peca deliberadamente. Porque não obedece aquilo que Deus ordena. Então eu vejo que não há mais temor. Quando eu olho para a igreja primitiva, e logo de início houve um grande temor no povo de Deus. Sabe por quê? Porque foi alguém lá querendo enganar Deus. Ananias e Safira chegaram no templo e foram enganar. E eles caíram mortos ali naquela mesma hora. O Ananias caiu morto e foi embora. Chegou a esposa também mentindo. E ela também caiu morta ali, foi levada e houve um grande temor naquele local. Sabe por quê? Queridos, eles estavam mentindo. Eles estavam querendo se colocar de bonzinhos. Eram crentes. Mas Deus conhece o coração de cada um.
Deus conhecia o coração, a mente, tanto de Ananias como de Safira. E Deus conhece o seu coração, conhece o meu também. Ele sabe como que está o seu coração, como que está a sua vida. E eu vejo que as pessoas hoje não têm mais temor. Nas igrejas está cheio de gente andando, infelizmente, de qualquer maneira. De qualquer maneira. Muitas vezes a pessoa até tem um cargo, é pastor, é diácono da igreja, faz parte da liderança. E muitas vezes andando de qualquer maneira, sem o temor de Deus, pecando. E isso é muito grave. O temor de Deus. Um diácono conhecido, pessoa ali vista por todo mundo com respeito e com tudo mais. Alguém ali que para todo mundo era alguém que, tem que ser seguido, tinha que ser seguido. Mas recentemente foi descoberto que estava traindo a esposa. Diácono. Alguém que deveria ser exemplo. Mas olha só, nada fica escondido. Nada fica escondido. Deus, ele revela as coisas. Deus, ele não quer falsidade, hipocrisia no meio do povo do Senhor. Eu mesmo tinha um grande apreço por aquela pessoa, eu conheço esse diácono, mas infelizmente se deixou levar. Estava traindo a esposa, e a própria esposa pegou, e alguém já tinha falado com ela algo a respeito, e não acreditou. Diácono. A gente vê pastor também, infelizmente. Pastor que muitas vezes está aqui pregando a palavra, mas a vida não está condizente com a palavra do Senhor. Então nós precisamos vigiar, nós precisamos ter cuidado. Como nós estamos vivendo, muitas vezes eu não estou seguindo, não, Deus é amor, se eu pecar eu vou pedir perdão depois, Ele vai me perdoar e pronto, acabou. Não é bem assim. Porque se deliberadamente escolhemos pecar, sabendo que é errado, não resta mais sacrifício, como diz aqui em Hebreus, mas sim uma expectativa de juízo de Deus. Deus é justo. E quando eu olho para a palavra do Senhor, nós precisamos atentar. E eu vejo que a palavra de Deus, ela vai dizer para mim que eu preciso seguir em frente em buscar a sabedoria verdadeira, é a sabedoria que vem de Deus, não é a sabedoria dos homens. Eu vejo que muitas pessoas e os jovens de hoje estão buscando uma sabedoria para vencer na vida, estão buscando uma sabedoria para ser bem-sucedido na vida, mas a verdadeira sabedoria que eu e você precisamos buscar é sabedoria espiritual. E é o que muitas vezes temos deixado de lado, a sabedoria espiritual. Temos buscado então a sabedoria e o conhecimento apenas olhando e visando a vida aqui na horizontal e não na vertical em relação a Deus. E isso é muito triste. Eu louvo a Deus porque esse mês, e conversando sobre como fazermos, e eu falei, não, olha, os jovens vão pregar. Os jovens, eles vão fazer tudo. Até hoje, era para os jovens estar aqui. O ano que vem, esse mês à noite também, já preparem aí. Se preparem, porque o ano que vem é vocês. E é para vocês se preparando já, desde já. Leiam mais a Bíblia, conheçam mais o Senhor, porque quanto mais conhecer o Senhor, mais vocês vão poder falar, mais vocês vão produzir frutos. E eu fico vendo e olhando a palavra do Senhor, que ela diz, não, eu preciso buscar a verdadeira sabedoria ela vem do Senhor. Então siga em frente no caminho em buscar a sabedoria. Busque a sabedoria que vem do Senhor. Quando eu busco essa sabedoria que vem do Senhor, de fato eu vou ser bem-sucedido. Lá em Provérbios 2:4 diz assim, se a buscares como quem busca prata, e a procurares como quem procura tesouro escondido, então entenderás o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor, a sabedoria, o conhecimento e o entendimento procede da sua boca. Então a sabedoria verdadeira, ela vem de Deus. Então busque a Deus, busque conhecer a Deus.
Aprofunde mais. Saia dessa que Deus é amor. Aprofunde neste conhecimento. E que você possa entender que Deus é justo. Que Deus tem um local preparado para nós. Que Deus tem um destino para o homem. Ele tem 2 destinos para o homem. E agora você precisa ver qual desses 2 destinos você está caminhando. Se você está como Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Você está no caminho largo. Você pode fazer tudo, você pode fazer o que bem entende, mas o fim dele é a morte. Então, se você está nesse caminho, pare. Pare. Saia desse caminho. Saia do caminho largo. E venha para o caminho estreito, a porta estreita. Aí nessa, se você já está nesse caminho estreito, na porta estreita, que conduz à vida eterna, então aí sim você precisa prosseguir. Prossiga em conhecer mais ao Senhor. Qual os seus gostos, como que Ele deseja que você vista. Procure, busque o Senhor. Como que Ele deseja que você trate as pessoas, busque o Senhor. Como que Ele deseja que você o sirva, busque na palavra dEle. Como Ele deseja que você então trate a sua família, busque na palavra do Senhor. Como Ele deseja que você viva, busque na palavra do Senhor. Então Ele diz aqui, busque a sabedoria, como alguém que procura a prata. Ainda no versículo 3, capítulo 3, no versículo 13, vai dizer, feliz é quem encontra a sabedoria e quem adquire entendimento, pois o lucro da sabedoria é melhor do que a prata, sua renda é melhor do que o ouro. Então busque a sabedoria divina, busque a sabedoria de Deus eterno, do Deus eterno. Busque essa sabedoria, porque ela vai te livrar de muitas encrencas. O capítulo 8 ainda de Provérbios, no versículo 10, ele vai dizer também para nós a respeito desse caminho, dessa busca pela sabedoria. Provérbios 8, no versículo 10, ele vai dizer, aceitai minha correção, e não a prata, e o conhecimento em vez do ouro, pois a sabedoria é melhor que joias, e tudo que é desejável, nada se compara a ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, tenho conhecimento e discrição. O temor do Senhor é odiar o mal. Assim, odeio o orgulho, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. E aqui você começa então a conhecer o Senhor. O salmista, o Provérbios, melhor dizendo, Salomão, ele está dizendo para nós, e ele está dizendo, olha, o temor do Senhor. Então, de fato, se você é alguém que teme ao Senhor, é alguém que reverencia o Senhor, você vai odiar tudo que é mal, todo caminho mal, tudo aquilo que é mal. Você vai odiar o orgulho, então você não é uma pessoa orgulhosa. Você é alguém que anda humildemente na presença do Senhor. Você não é arrogante. E agora, se é conhecer o Senhor, então não seja arrogante. Deus, Ele odeia a arrogância e o mau caminho. Qual caminho você tem seguido? Então você precisa seguir no caminho de conhecer. E Ele vai dizer então no versículo 14, os meus são o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a força. Por mim reinam os reis e procedem, e príncipes decretam o que é justo. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Amo os que me amam, e os que me buscam com persistência me acharão. Então prossiga, queridos. Prossiga em buscar a sabedoria verdadeira. A sabedoria que vem do Senhor. E Ele vai dizer riqueza, o versículo 18 ainda, riqueza, honra estão comigo. Sim, riquezas duradouras e justiça. Meu fruto é melhor do que o ouro, sim, melhor que o ouro refinado. A minha retribuição melhor que a prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, em meio às veredas da justiça, concedendo bens permanentes a quem me amam, enchendo seus tesouros.
Que coisa linda, queridos. Que coisa linda. Jovens e todos nós que aqui estamos hoje. O que você tem pedido ao Senhor? O que você tem buscado, de fato? Para que você se dê bem na vida, de fato, você precisa se dar bem com Deus. Estar com Deus. Porque você pode conseguir tudo aqui, mas se você não estiver bem com Deus, nada do que você tem vai servir. Nada do que você tem vai te livrar do juízo de Deus. Nada. Então, conheça o Senhor. Prossiga em conhecer o Senhor. Busca então a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria é aquela que vem de Deus. Ele é a própria sabedoria. Ele pode endireitar os seus caminhos, as veredas tortas, aquilo que você fez de errado, Ele pode consertar. E por isso você precisa e você deve buscar a sabedoria verdadeira. Porque quando eu olho para esta palavra, muitos estão buscando riquezas, muitos estão buscando um bom emprego, e estudando bastante, estude mesmo, mas nunca se esqueça da palavra do Senhor. Davi ensinou isso muito bem a Salomão. Davi falava com Salomão direto, e quando você olha no capítulo 2 até o capítulo 4, a gente vai ver Salomão: ouve meu filho, atenta meu filho para a palavra do Senhor, atente, guarde a palavra do Senhor contigo, anda nos seus caminhos, dá ouvido à palavra, esteja atento, incline o seu coração ao entendimento. E a gente vai ver lá em 2 Crônicas, no capítulo 1, e aí a gente vai observar que nesse momento Salomão, ele era ainda jovem, tinha que governar e reinar sobre aquele povo, e Deus então encontra com ele tinha orado ao Senhor, buscado ao Senhor, e ele está ali em sonho, Deus aparece a ele, e ele fala, Deus diz para ele: Salomão, pede o que quiser e eu vou te dar, lá no versículo 7, se eu não me engano, 2 Crônicas 1, versículo 7, ele vai dizer: olha, pede o que quiser, que eu vou te dar. Já pensou? Imagine nesse momento, se Deus então chegasse para você e perguntasse a você: o que você quer que eu te dê? Pede o que você quiser e eu vou te dar. O que você pediria? O que você pediria? Muitos pediriam saúde, muitos pediriam riqueza, muitos pediriam bens materiais, uma vida boa, uma vida tranquila. Mas interessante, queridos, que Salomão não pediu nada disso, não pediu longevidade de vida, não pediu a morte dos inimigos. Talvez você tenha aquela pessoa que você não gosta, Senhor, mata aquela pessoa, não gosto dela. Mas o que a gente vê que de tanto Davi falar para Salomão, peça sabedoria, busque a sabedoria, e quando ele encontra neste sonho, Deus fala para ele, o que ele pede? Me dê sabedoria, me dê sabedoria. E agora a gente vai ver que Deus vai dizer para ele: olha, porque você não pediu longevidade de vida, a morte dos seus inimigos e nem riqueza, eu vou te dar tudo isso. Então olha só, o que você quer? Peça a sabedoria espiritual, a sabedoria que vem de Deus, de reconhecer quem Ele é, de estar prostrado diante dEle, de reconhecendo o seu poder, reconhecendo a sua soberania. E agora então, seja submisso a Ele, e você vai ver que você vai ter uma vida vitoriosa. Você vai ter uma vida vitoriosa, se de fato conhecer quem é Deus. Conheça, prossiga em conhecer a Deus. Qual é o seu conhecimento de Deus? O seu conhecimento de Deus pode aumentar. Você pode saber o que agrada e o que não agrada, tintim por tintim, através da palavra do Senhor. Basta que você se deleite então na palavra do Senhor, leia a Bíblia. Mesmo se você não entender, leia. E quando você lê, ore ao Senhor: Senhor, me dê a compreensão. E aquilo que é para você compreender, Deus vai te fazer com que compreenda. Eu já li textos vários que eu não entendia nada, mas eu lia. Mas depois eu li, texto muitas vezes que eu conhecia já, e Deus falava ao meu coração, mas estava aqui.
E eu ri comigo sozinho, eu fico rindo, tem hora. Eu fico rindo porque eu já tinha lido aquele texto 10 vezes e não tinha enxergado que Deus estava falando comigo ali. E quando Deus abre a minha... Eu falei, Senhor, obrigado. Eu não tinha visto, está na cara aí, eu não tinha visto, obrigado, Senhor. E por isso a palavra do Senhor é viva. Quer falar com você todos os dias. Deus quer falar com você todos os dias. Deus quer caminhar com você. Mas para isso, então, Deus é a própria sabedoria. Deus é a própria sabedoria. E é com Ele que Ele deseja andar com você. Quando a gente observa aqui nesses capítulos de Provérbios, de 1 a 4, do capítulo 1 até o capítulo 4, você vai ver claramente a soberania de Deus, o poder de Deus, o querer de Deus. Mas para isso, você e eu, nós precisamos claramente atentar para a palavra do Senhor. O capítulo 4, ele se inicia assim de Provérbios: Filho, ouvi a instrução do Pai e ficai atento para que alcanceis o entendimento. Não abandoneis o meu ensino, pois eu vos ofereço boa doutrina. Então, queridos, procura a doutrina do Senhor, que a sua vida seja doutrinada através do conhecimento de Deus. Aí sim você vai ser bem sucedido. Deus pode fazer outras coisas, mas tem gente procurando todas as outras coisas para depois procurar Deus. E aí muitas vezes ele vai morrer procurando todas essas coisas e não vai conseguir. Mas quando se procura Deus, quando se coloca Ele em primeiro lugar na sua vida, você vai ver a diferença. Gustavo, esteja aqui tocando. Eu quero perguntar para você: quais têm sido os seus caminhos? Por onde você tem andado? O que aconteceria se Deus te chamasse agora para uma prestação de conta? Como estaria você? O que Deus diria a você? Qual o conhecimento que você tem de Deus? Você pode crescer nisso. Deus deseja que você o busque. Ele é a própria sabedoria, Ele quer que você busque Ele. Ele quer dar a você a verdadeira sabedoria de viver. A verdadeira sabedoria de agradá-lo. Só Ele pode dar. E Ele quer fazer com que você cresça. Ele quer fazer com que você seja um vencedor. Para seguir em frente no caminho da sabedoria, você precisa e você deve buscar o temor do Senhor. Ele é a verdadeira sabedoria. A única maneira de chegar ao destino certo é escolher o caminho certo. A única maneira de chegar ao destino certo é escolher o caminho certo. Você quer ir para o céu? Você quer estar com Deus? Você quer usufruir de tudo aquilo que Deus tem preparado para você? Você precisa escolher o destino certo. Se esse é o destino que você quer para você e para a sua família, que sua família chegue ao céu, que você chegue ao céu, você precisa escolher o caminho certo. E o caminho certo é Deus. O caminho certo é buscar a verdadeira sabedoria. O caminho certo é você buscar o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. E deixar tudo aquilo que desagrada a Deus. E andar pelo caminho do Senhor. E prosseguir em agradar o Senhor. Em saber aquilo que é agradável ao Senhor. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, eu vejo uma preocupação do apóstolo Paulo em fazer aquilo que era agradável ao Senhor. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer claramente, no versículo 2 Coríntios 5, 7, ele diz: porque vivemos pela fé e não apenas pelo que vemos. Assim estamos confiantes e preferimos estar ausentes do corpo e presentes com o Senhor. Por isso também nos esforçamos para agradá-lo, quer no corpo, quer fora dele. Pois é necessário que estejamos apresentados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba retribuição pelo que fizer pelo meio do corpo, pelo que praticou, seja bem
ou seja, o mal. Mas interessante que o apóstolo Paulo, ele diz, por isso também no versículo 9, nos esforçamos para agradá-lo. Você tem se esforçado para agradar o Senhor? Uma das coisas, eu sempre falo que a primeira vontade de Deus é que todo homem seja salvo. A segunda vontade de Deus para nossas vidas é que nós conheçamos Ele. E a vontade de Deus então para a vida do jovem, do adolescente, de todos nós, é que nós possamos seguir em conhecer o Senhor. Eu quero desafiar você. Deus, Ele quer que você tenha uma experiência com Ele. Paulo, ele teve a experiência de conhecer o Senhor. Ele teve uma experiência porque ele estava perseguindo o povo de Deus, mas uma luz forte vem ao encontro dele, ele indo, perseguindo, matando, permitiu a morte de Estevão. Mas a gente observa que naquele momento ele cai do cavalo, a luz era tão forte que o ofuscou, e ele cai daquele cavalo, e naquele momento ele tem uma experiência com Deus. Ele caiu do cavalo, e ficou cego por 3 dias, e ele teve uma experiência com Deus. E a partir daquele momento, ele prosseguiu em conhecer o Senhor de verdade. Porque antes ele achava que conhecia. E agora ele vai dizer, não, por isso eu agora me esforço para agradá-lo. E uma das coisas que agrada ao Senhor é que você leia a Bíblia. É que você deixa que a palavra dele molde a sua vida. E quando ele diz, deixa isso, deixa aquilo, você obedece. Quando ele fala, faça isso, você obedece. Uma das coisas, então, que ele está dizendo para você, que você pode seguir em buscar e conhecer a verdadeira sabedoria. Está com Ele. E é nele que você vai encontrar. Eu quero desafiar você então, que quer buscar essa verdadeira sabedoria, que quer prosseguir nesse caminho, se coloque em pé. Dizendo assim, eu quero prosseguir em conhecer o Senhor, eu quero ter uma experiência com Ele. Coloque em pé dizendo, Senhor, eis-me aqui, eu quero te conhecer mais, eu quero te conhecer realmente como Tu és, eu quero conhecer a Tua vontade, eu quero conhecer o que o Senhor deseja de mim, eu quero conhecer a Sua vontade para a minha vida, o que o Senhor quer que eu faça hoje, o que o Senhor quer que eu faça amanhã, eu quero conhecer, eu quero conhecer. Se coloque em pé, dizendo, Senhor, comece a orar, se coloque em pé, feche os seus olhos e faça a sua oração aí, diga, Senhor, eu quero conhecer, eu quero prosseguir em conhecer o Senhor. Eu não quero viver mais nessa mesmice apenas de vir assistir um culto. Não, eu quero muito mais do que isso. Eu quero conhecer de fato a Tua vontade. Eu quero ter prazer na Tua vontade. Eu quero me deleitar no Senhor. Eu quero de fato me alegrar em conhecer os Teus preceitos. Eu quero me alegrar de fazer a Tua vontade. Pode orar, ore ao Senhor, coloque a sua vida diante dEle. Diga assim, Senhor, olha, eu quero ter satisfação em conhecer o Senhor. Eu quero ter satisfação em agradar o Senhor. Eu quero. Melhor é encontrar-se com o Senhor. Melhor é ter essa experiência com o Senhor. E quando a gente olha para a palavra do Senhor, nessa experiência, nesse encontro com o Senhor, Salomão pediu sabedoria. Peça agora isso a Deus. Sabedoria para você discernir o seu dia a dia, para você mudar as suas atitudes. Maravilhoso Deus, querido Pai. Obrigado pela Tua palavra. Ó Pai, eu preciso prosseguir e conhecer o Senhor mais. Eu quero, Pai. Eu quero conhecer mais e mais o Senhor. Ó Pai, me faça entender mais ainda a Tua palavra. Ó Deus querido, que a Tua palavra venha mudar ainda mais a minha vida, o meu ser. Ó Pai, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia da minha vida, Pai. Sou tão pequeno. Sou tão frágil. Ó Pai, tenha misericórdia. Preciso do Senhor. Preciso em prosseguir em conhecer o Senhor. Ó Pai, não permita que as minhas atividades, o meu corre-corre, me impeça de Te conhecer. Ó Deus, mas que eu venha ter tempo para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra.
Ó Pai, que eu tenha tempo para atentar para o teu ensino. E assim eu peço por cada um aqui, Pai. Cada um que se colocou em pé aqui hoje. Com o propósito, Pai, de prosseguir em conhecer o Senhor. Ó Pai, que possamos entender muito mais que o Senhor é amor, mas que o Senhor é justiça, que o Senhor, ó Pai, também é juízo, que o Senhor vai dar a cada um segundo as suas ações, e que nós possamos conhecer, Pai, conhecer tudo que vem do Senhor, tanto as coisas boas, como também as consequências, se pecarmos deliberadamente. Toma, Pai. Toma a vida desta igreja em tuas mãos. Toma a vida de cada um que está aqui esta noite, Pai. Porque aprove o Senhor que estivesse aqui para ouvir esta palavra. E que teu Espírito Santo toque no coração. Que teu Espírito Santo trabalhe em cada mente. Ó Pai, aqueles que não se preocupavam em conhecer o Senhor, que possa se preocupar a partir de hoje. Aqueles que não liam a Bíblia, que leiam a partir de hoje. Pai, repreenda todo o mal. Sabemos que o inimigo não quer que ninguém leia a tua palavra, que ninguém aprenda sobre a tua palavra. Pai, que o Senhor repreenda agora toda a ação do inimigo contra as nossas vidas. Ó Pai, tira toda a nossa ocupação, a ocupação que o inimigo tem permitido, para que não tenhamos tempo para o Senhor. Mas, Pai, que todos nós possamos ter tempo para te conhecer, que possamos ter tempo de oração, que possamos ter tempo de leitura da tua palavra, que possamos ter tempo de meditação da tua palavra, que possamos ter tempo para ouvir-te. Ó Pai, tome cada um aqui nas tuas mãos. Ó Pai, e que o Senhor faça com que aquele que ainda não tem uma experiência contigo, que tenha. Pai, o Senhor, a salvação vem do Senhor. É o Senhor que fala a cada coração. É o Senhor que coloca em nós tanto querer como efetuar. E que o Senhor possa estar colocando querer. E que o Senhor efetue nas nossas vidas a tua vontade. Ó Pai, a vontade de te agradar em todas as coisas. A começar de conhecer a tua vontade, lendo a tua palavra. Pai, que em nome de Jesus, tira, Pai, tudo aquilo que tem atrapalhado. Ó Deus, aquelas pessoas que falam que vai ler e não entende, Pai, dê um entendimento. Ó Pai, dê vontade, a vontade de ler, que o Senhor possa estar efetuando em cada coração nesta noite. Eu lhe peço isso em nome de Jesus, para que daqui, Pai, daqui a meses, daqui a anos, ó Deus querido, possamos ver os frutos daqueles que hoje estão começando a te buscar, que estão fazendo um compromisso com o Senhor de te buscar. Ó Pai, que possamos ver esses frutos. É o que eu lhe peço, ó Deus, não porque mereço, mas porque confio em Ti. Leva-nos em paz para os nossos lares agora, Pai. Nos dê uma semana feliz, guardada e amparada pelo Senhor, e que a Tua luz, a luz verdadeira, esteja com cada um de nós, nos nossos afazeres do nosso dia a dia, que a Tua palavra nos oriente, que a Tua sabedoria nos guie, que o conhecimento do Senhor, ó Pai querido, venha nos proporcionar a verdadeira alegria. Toma-nos em Tuas mãos, é o que eu lhe peço, Pai, não porque mereço, mas é porque eu confio em Ti, em nome de Jesus. Amém, amém.